Perfeito. Então, essas próximas aulas a gente vai discutir um pouquinho sobre essas três situações que acontecem aí entre as equações que a gente já conhece, né? Equações da reta e equações do plano, tá? Precisamente a gente vai analisar, né, as posições relativas, ou seja, como estão retas e planos relacionados. Vamos analisar as interseções, né? E, finalmente, os ângulos que são formados entre plano, reta e etc. Tá? Precisamente, a gente vai considerar o seguinte, ó. A gente vai considerar 4 situações aqui nessas próximas aulas, tá? A gente vai considerar posição relativa, interseções e ângulos entre duas retas, tá? Entre dois planos, tá? Entre uma reta e um plano, e, finalmente, entre três planos. Tá? Então, nas próximas 2 ou 3 aulas, a gente vai estudar o que é que acontece quando eu tenho duas retas, ou seja, como é que elas estão relacionadas, qual é a interseção e qual o ângulo, dois planos, uma reta e um plano e três planos. Tá bom? Então, a gente vai iniciar exatamente por duas retas. Tá? Hoje eu vou tentar fazer duas retas e dois planos. Próxima aula, a gente termina com reta e plano e três planos e fica faltando a parte final, que é a distância, tá? Entre esses entes. Então, vamos começar. Vamos iniciar aqui entre exatamente duas retas, tá? O que é que acontece com duas retas? Como é que a gente pode estudar duas retas? Então, vamos chamar aqui duas retas. Vou chamar isso aqui de 1, 2, 3 e 4. Vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. Tá? Perfeito. Então, vamos dar duas retas, né? Dados duas retas. Então, que eu vou chamar de R1 e R2, tá? Então, facilmente a gente verifica, né? Vou fazer um desenho aqui, mas vou apagar depois, que eu vou escrever. Então, dado duas retas, a gente tem algumas possibilidades. Precisamente, a gente tem 4 possibilidades, né? Imagina que a gente tem duas retas que são coincidentes, tá? Então, imagina que eu tenho uma reta R1, R2, tá? Duas retas. Então, essas retas são coincidentes. R1 igual a R2. Isso aqui são coincidentes. Tá? Uma outra possibilidade é que elas sejam paralelas. Né? Isso aí a gente conhece desde o jardim da infância. Então, a gente tem duas retas aqui que são paralelas, que é R1, R2, paralelas. A gente pode ter as retas concorrentes, né? Também aprende lá na escola. Então, vou chamar aqui de uma reta, sei lá, R1, R2, tá? Então, vou chamar essas retas aqui de concorrentes. E, finalmente, a gente pode ter as retas reversas, tá? Retas reversas. Tá? Vou chamar isso aqui de R1. Deixa eu só tirar aqui. Vou exprimir o vetor diretor dessas daqui, não, mas você pode colocar aí qual a ordem que você quiser, tá? Subindo ou descendo. E essas daqui são as retas reversas. Desculpa. Reversas. Então, a gente tem essas 4 possibilidades, né? E aqui a gente vai estudar o que é que acontece, né? O que é que acontece, qual é a distância entre essas retas, se forma um ângulo, se tem interseção. A gente observa que, por exemplo, essas retas não têm interseção, mas essas retas têm interseção, tá? A gente observa que essas duas retas aqui, ó, tem uma distância entre elas, ok? Então, essa brincadeira aqui é fazer isso tanto para reta quanto para plano, tá? E como para o mix, reta e plano, tá bom? Então, vamos começar com esse estudo aqui para essas 4
possibilidades que a gente conhece geometricamente, né? Dado duas retas, elas só podem ser coincidentes, paralelas, concorrentes ou reversas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, dei duas retas, R1 e R2, e eu quero estudar as posições relativas, né? As posições relativas são essas quatro. Então, vamos explicar um a um, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar as retas sendo coincidentes, tá? As retas R1 e R2, tá? Tem a mesma direção e pelo menos um ponto em comum, tá? Então eu pego duas retas, tem a mesma direção, tá? Tem a mesma direção e tiver pelo menos um ponto em comum, tá? Um ponto em comum. Essas retas são coincidentes, tá? Neste caso, elas são coincidentes. Que é a primeira possibilidade que eu escrevi para vocês, né? São coincidentes. Aí eu vou olhar aqui, eu vou chamar isso aqui de figura 1, tá? Figura 2, figura 3, figura 4, tá? Então, basta ver, isso aqui é o que acontece, ver figura 1, tá? Então, qual é o próximo caso, né? O próximo caso é quando elas são paralelas. Então, quando é que essas retas são paralelas, né? Isso aqui é só coisas, estou explicando a vocês o que alguns de vocês já sabem, né? Geometricamente, o que a gente está vendo geometricamente. Para depois a gente ver como é que a gente pode identificar, te dou duas retas, e como é que a gente pode identificar que elas estão nessas configurações, né? As retas R1 e R2 têm a mesma direção. E nenhum ponto em comum. Neste caso, elas são paralelas, tá? Elas são paralelas, tá? E a gente já sabe, quando a gente tem retas paralelas, isso aqui a gente já viu, né? Determina um plano, tá bom? Determina um plano. Só colocar aqui para vocês relembrarem. Isso daqui é exatamente o que acontece na figura 2. Ver figura 2. Tá? Ver figura 2. Ou seja, eu tenho a representação de duas retas paralelas. Mesma direção, tá? E não tem ponto de interseção. Tá? Terceiro item, que a gente apresentou ali no começo da aula, item C, tá? É quando elas são concorrentes, tá? As retas R1 e R2 têm diferentes, vou botar assim, direções diferentes, tem direções diferentes, tá? Tem direções diferentes. E um ponto em comum. E um ponto em comum. Então, duas retas com direções diferentes e um ponto em comum. Tá? E um ponto em comum. São denominadas retas concorrentes. E também, né, já que elas
têm um ponto comum e não são coincidentes, elas também geram um plano, tá? Também determinam um plano. Também determinam um plano. Então, isso daqui é o que acontece exatamente na figura 3. Ou seja, eu tenho essa configuração das retas. Tá? Observe que isso é a parte, como a gente sempre está fazendo, a gente está fazendo a parte lúdica, né? Dando o que seriam as definições de ser concorrentes, paralelos, coincidentes e agora reversa. Depois a gente vai usar o que a gente aprendeu na primeira parte do curso para garantir essas possibilidades. Tá? Ou seja, analisar o que acontece com os vetores diretores dessas retas. É isso que a gente vai fazer. Isso daqui é o que acontece na figura 3. Vê, figura 3. Finalmente, o item D é quando a gente tem as retas reversas. Tá? Então, as retas R1 e R2 têm direções diferentes, tá? E nenhum ponto em comum. Ponto em comum. E nenhum ponto em comum, tá? Assim, neste caso, as retas são ditas reversas. Tá? São ditas reversas. E aqui, diferente dos outros casos, como eu tenho retas com direções diferentes e não tem ponto em comum, né? Não tem nenhum ponto em comum, a gente não consegue um plano, tá? Então, eu vou colocar uma observação. A gente não consegue um plano que contém as duas retas simultaneamente. Exatamente porque elas estão em direções distintas e sem pontos em comuns, tá? Como se tivesse uma por cima da outra nesse sentido. Então, a gente não consegue nunca um plano que vai englobar as duas. Isso aqui é exatamente o que acontece na figura V, figura 4, tá? Então, o que é importante aqui é que não existe, neste caso, não existe, tá? Não existe um plano que contenha as duas retas simultaneamente. Que contenha as retas, tá? Simultaneamente. Tá? Simultaneamente. Ok? Então, a gente nunca consegue um plano que vai conter as duas retas. A gente pode conseguir um plano que contém uma e outro plano que contém a outra. Nunca as duas ao mesmo tempo. Só uma observação para vocês. Tá, pessoal. E aí, a pergunta natural é: você deu essas definições, mas tá. Isso aí a gente vê na geometria, né? Da coisa. E o que a gente aprendeu, né? Então, é exatamente aí que a gente vai entrar o que a gente aprendeu até agora. A gente vai analisar, caso a caso, os vetores diretores dessas retas. A gente sabe encontrar os vetores diretor de cada uma delas. Se eu te der uma reta, você sabe me dar um vetor diretor. Então, a gente vai ver o que acontece com cada um desses casos, tá? Então, vamos começar com o primeiro caso, tá? Então, sejam V1 e V2 vetores diretores da reta R1 e R2, tá? Os vetores diretores das retas R1 e R2, respectivamente, tá? Respectivamente. Então, vamos ver o que é que acontece. Então, a primeira coisa, item 1. O que é que acontece quando os vetores diretores de V1, V2, o produto vetorial é o vetor nulo, né? Se V1 vetorial com V2 é exatamente o vetor nulo, vocês já devem saber que os vetores são LD, né? Nessa altura do campeonato. Então, V1
e V2 serão linearmente dependentes, tá? Linearmente dependentes. E as retas serão duas possibilidades para esse caso. Ou coincidentes, ou paralelas. Isso daqui a gente sabia porque, vamos voltar à figurinha, que se a gente tiver os dois vetores diretores nessa configuração, então um é múltiplo do outro. Então o produto vetorial é zero. Então eles são LD. Então a gente tem duas possibilidades. Dei uma reta, dei outra reta, encontrei os vetores diretores, fiz o produto vetorial dos vetores diretores e deu zero. Então existem duas possibilidades. Ou elas são coincidentes ou são paralelas. Tá? Então vamos guardando aí as informações. Tá? E como é que eu sei se ela é paralela e coincidente agora, professor? Já cancelei a possibilidade de ter essas duas posições. Resta-me saber se é coincidente ou paralela. A maneira trivial é o quê? É exatamente pegar um ponto e esse ponto pertence às duas retas. Porque se pertencer às duas retas, elas são o quê? Coincidentes. Se pertencer a uma reta e não pertencer a outra, é porque elas são paralelas. Ou seja, não tem pontos em comum. Tá bom? Então é isso que a gente vai ter que fazer na segunda parte. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá analisar os vetores diretores. Analisei, encontrei que o produto vetorial é zero. Produto vetorial sendo vetor zero, só podem ser coincidentes ou paralelos. Agora a segunda parte, né? Então a gente só tem duas possibilidades, coincidentes ou paralelos. Agora vamos pegar um ponto em uma das retas, né? Tomemos um ponto arbitrário P1 na primeira reta, em R1. Se P1 pertence a R2, então, obviamente, as retas serão coincidentes. Então, as retas R1 e R2 serão coincidentes. Se o ponto não está na outra reta, se P1 não pertence a R2, então as retas só resta ser o quê? Paralelas. Logo, então, as retas R1 e R2 serão paralelas. Perfeito. Então agora a gente já sabe o primeiro caso. Primeiro caso, vamos analisar o produto vetorial. Se o produto vetorial for o vetor nulo, então elas só existem duas possibilidades. Elas serem coincidentes ou paralelas. Como é que eu analiso se ela é coincidente ou paralelo? Pegando um ponto em uma das retas. Se pertencer o ponto à reta que eu não estou analisando inicialmente, então perfeito, coincide. Né? Se não pertencer, não coincide, logo são paralelas. E agora, qual o outro caso de analisar? Analisar, naturalmente, seria o produto vetorial não ser zero. E os vetores diretores serem LD, ou desculpa, LI. Então, quando o produto vetorial é diferente de zero, a gente já sabe que os vetores diretores são LI. Então, vamos ver o que acontece. Tá? Essa é a segunda parte. Beleza, vamos para o segundo item. Se o produto vetorial for diferente de zero. Se V1, zero, lembra sempre zero vetor, tá? A gente está pegando o produto vetorial. Se V1, vetorial V2, é diferente do vetor nulo, né? É diferente do vetor nulo. Então, a gente já sabe, então, V1 e V2 são LI. São linearmente independentes, tá? Deixa eu só melhorar esse LI aqui para não confundir vocês. São LI, tá? E as retas R1 e R2 serão concorrentes ou reversas. Tá? Deixa eu melhorar a letra.
Vamos olhar lá a figura, né? Por que seria diferente de zero? Claramente, né, pessoal? Olha só como eu estou pegando aqui as figuras. Então, a gente, como eles têm direção distintas, e eu disse a vocês uma coisa importante, ó, que nesses dois casos, pelo menos, nesse e nesse, a gente tem a determinação de um plano, esse aqui não, que contém as duas retas, mas esse aqui sim, tá? Então, se a gente tem a determinação de um plano, então, se você pensa no vetor diretor, o vetor diretor não pode ser paralelo, não pode ser um múltiplo do outro, tá? Nesses dois casos. E aqui é a mesma coisa, tá? Já que elas têm direções distintas. Então, como tem direção distinta, não pode ser um múltiplo do outro, então era natural de se pensar que a gente teria que ter o produto vetorial diferente do vetor nulo, ou seja, os vetores diretores LI, tá? O conjunto dos dois vetores, ou cada um deles são LI, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, então, eu preciso, da mesma forma que anteriormente, analisar qual a possibilidade que eu vou ter para decidir se ela é concorrente, se as retas são concorrentes ou reversas. Vou colocar aqui uma outra cor, então concorrentes ou reversas. Então, concorrentes ou reversas, analisar se o produto vetorial é diferente de zero. Coincidentes ou paralelas, analisar se o produto vetorial é o vetor nulo. Tá? Beleza. Então, vamos ver o que é que acontece, né? Nos dois casos. Eu vou pegar um ponto arbitrário, novamente, em uma reta e um ponto arbitrário na outra reta. E vamos ver o que é que eu tenho que analisar para garantir se elas são reversas ou concorrentes. Então, vamos lá. Tomemos um ponto P1, tá? P1. Vamos botar assim. Tomemos pontos arbitrários P1 pertencente à reta 1 e P2 pertencente à reta 2. Tá? Isso aqui é uma receita de bolo. Então, primeiro item. Tá? Vamos ver quando é que as retas são... tem um ponto em comum. Então, se ela tiver um ponto em comum, a gente já viu que as retas que têm um ponto em comum são concorrentes. Se não tem ponto em comum, são reversas. Então, vamos ver se tem um ponto em comum. Tá? Então, item A. Se... vou fazer assim. Item A. Se o vetor... Se o produto misto, desculpe, do vetor P1, P2, eu dei 2 pontos, tá? Dei numa reta e peguei outro. Vocês pegaram 2 pontos arbitrários numa reta e noutra, então eu tenho um vetor, né? Observa que se eu pego um pontinho aqui e outro pontinho aqui, eu tenho um vetor, tá? A mesma coisa aqui, né? Qualquer. Eu estou pegando qualquer, imaginando que vocês estão pegando 2 pontos quaisquer. Então aqui eu tenho um vetor e aqui eu tenho outro vetor, ok? Então, perfeito. Então vamos ver o que acontece. Beleza, então eu consigo encontrar o vetor P1, P2 e consigo encontrar, já que eu tenho os outros dois vetores, o vetor diretor da reta 1 e o vetor diretor da reta 2, eu consigo fazer o produto misto entre esses três vetores. Se esse produto misto for zero, o que é que isso quer dizer? Então, R1 e R2 são o quê? Coplanares. A gente aprendeu isso lá no começo do curso. São coplanares. Tá? São coplanares. Ou seja, estão no mesmo plano. Opa, peraí, mas o professor disse que retas reversas não tem um plano que contém as duas retas. Então, só pode ser concorrente. Tá? Então, se eu pego um ponto de uma reta, tá? Pego um ponto de outra reta, traço um vetor e analiso o produto misto desses três vetores, esse produto misto dá zero, significa dizer que esses vetores, dois deles, o terceiro está no plano gerado pelos outros dois. Isso aí significa dizer que, então, que as retas estão no mesmo plano. E a única possibilidade para as retas estarem no mesmo plano é quando elas forem concorrentes. Tá ok? Então, beleza. Neste caso,
Então, vamos lá. Neste caso, as retas R1 e R2 terão um ponto comum. Um ponto. Eu não tenho mais espaço aqui. Um ponto em comum. Logo, serão concorrentes. E aí a gente sabe, né? Se eu der uma reta, dei uma reta 1, uma reta 2, eu consigo encontrar um ponto em comum. A gente já aprendeu nas aulas anteriores como é que encontra um ponto em comum as retas, tá? Então, perfeito. A gente daqui a pouco vai voltar, talvez, a falar disso quando a gente for olhar interseções, tá? Aí vocês vão relembrar como é que a gente encontra os pontos em comuns. Logo serão concorrentes. Perfeito. Então vamos colocar de uma corzinha aqui diferente. Marrom. Então, se eu tiver o produto misto sendo 0, então o que me resta é que as retas serão concorrentes. E, obviamente, caso contrário, é o último caso, é que eu peguei os vetores, né? Peguei aqui, ó, os vetorizinhos. Tem um novo vetor, tem o vetor da reta diretor, primeira, tem o vetor da reta diretor segunda, enquanto o produto misto, se for diferente de 0, então não são coplanares, logo só podem ser reversas, tá? É o que resta. Então, finalizando, o item B é que se P1, P2, eu posso pegar o contrário, tá? Tô pegando P1, P2, mas pode pegar P2, P1, fica a gosto do freguês. V1 e V2, isso daqui dá 0, ou diferente de 0, desculpa. Então, R1 e R2 não são coplanares, logo, reversas. Então, vou colocar aqui mais uma cor. Então, a gente tem agora, quando for o produto misto diferente de 0, isso são reversas, tá? Então, essas são as 4 possibilidades, tá? Então, eu coloquei várias cores para vocês tentarem assimilar via as cores o que acontece em cada caso. Vamos agora falar de interseção, tá? Então, observa que a gente tem casos, vou mostrar a figura, que a gente tem interseção, né? A gente tem interseções quando são coincidentes e quando são concorrentes, tá? Mas como é que a gente encontra a interseção? É natural de se pensar que eu dou duas retas e eu tenho como encontrar se elas se cruzam em algum momento, se elas se tocam, se elas não se tocam, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá, parte 2, chama isso aqui de 1, 2. Vou chamar isso daqui de interseção de duas retas. Interseção de duas retas. O que é que acontece quando eu tenho a interseção de duas retas, né? O que é que me dá? Então, dado duas retas, mais uma vez, R1 e R2, a gente sabe a equação delas, né? Então, de equações, vou dar duas retas, então eu sei as equações. Então, vamos pegar a primeira reta, seguinte equação. Vou pegar x igual a x1 mais at, y igual a y1 mais ba1, b1t, e z igual a z1 mais c1t. A mesma coisa a reta 2. Reta 2, eu vou pegar como sendo x igual a x2 mais a2t, y igual a y2 mais b2t, e z igual a z2 mais c2t. Ora, muito simples. Lembrem que esses caras aqui são dados e esses caras aqui são dados. Tá? Desculpa, aqui é um outro parâmetro, né? Outra reta. Parâmetro distinto. E é S. Vou chamar de S, tá? S, S, S. A mesma coisa aqui. Esses caras aqui são dados, tá? Esses coeficientes. Então, as incógnitas são x, y e z, ou seja, é o que gera, né, a reta, e o parâmetro t.
Então, é natural que se você quer olhar o que acontece com a interseção dessas retas, que o x que está aqui seja o mesmo que está aqui. Ou seja, que você iguale termo a termo os elementos x, y e z. E o que é que você cai? Resolver um sistema. Tá? Ou seja, você vai ter um sistema que é compatível e determinado, vai ter uma solução única, e nesse caso, quando tiver solução única, as interseções das retas, a gente vai ter claramente a cara, vai ser um ponto, elas são concorrentes, tá? O sistema vai ser compatível e indeterminado, aí você vai fazer as possibilidades, ou incompatível, tá? Não há ponto em comum. Então, eu vou colocar as possibilidades, mas moralmente o que você vai ter que fazer é resolver o seguinte sistema. Vamos igualar termo a termo. Neste caso, para encontrar a interseção de R1 com R2, devemos resolver o seguinte sistema. O sistema. Que sistema é esse? Vou igualar x com x, y com y e z com z em cada reta. Obviamente, a gente vai ficar como? Vai ficar com x1 mais a1t igual a x2 mais a2s, y1 mais b1t igual a y2 mais b2s. Então, vou ter um sistema em termos de t e s, dos parâmetros. E, finalmente, o z, né? Z1 mais C1T igual a Z2 mais C2S, que é equivalente ao seguinte sistema. Eu vou só reordenar, vou colocar os parâmetros do lado esquerdo, que é o que eu quero procurar, né? Então, isso vai ficar como? Vai ficar A1T menos A2S igual a X2 menos X1. Tá? O que é que foi que eu fiz? Vou mostrar um aqui. Eu passei esse daqui para cá. X1 para o lado direito e o A2 para o lado esquerdo. Tá? Mesma coisa eu vou fazer para o Y1, Y2 e Z1 e Z2. Lembrando que as incógnitas são os parâmetros T e S. Beleza. Então, o outro é como? O outro vai ficar B1T menos B2S igual a Y2 menos Y1. E, finalmente, C1T menos C2S igual a Z2 menos Z1. Então, eu tenho que resolver o sistema que vai aparecer agora dentro do quadrado vermelho. Tá? E aí eu vou dar as possibilidades, mas isso você só vai conseguir resolver fazendo escalonamento, o que seja. Tá? Escolha uma forma de resolver sistemas e resolva. Mas as possibilidades só são 3. Tá? Quando você discute o sistema, só existem 3 possibilidades para essa questão aqui, que é a primeira, tá? O sistema, vou escrever assim, para asterisco, vou chamar isso aqui do sistema de asterisco, temos 3 possíveis soluções. Situações. Que são, primeira, tá? O sistema compatível e determinado. Sistema compatível, tá? E determinado. Então, isso daqui implica o quê? Solução única. Solução única. Se é solução única, eu vou encontrar um T e um S, então eu vou encontrar um ponto. Solução única. E quem é a solução única é um ponto. P0, que eu vou denotar por X0, Y0, C0. Isso daqui eu vou chamar de R1 interseção a R2. E neste caso, o que é que eu tenho? Se eu tenho um ponto só, então as retas são concorrentes. R1 e R2 são concorrentes. São concorrentes. Tá? A segunda parte, o segundo
possibilidade, desculpa, é o sistema ser compatível e indeterminado. Sistema compatível e indeterminado. Indeterminado. E indeterminado. Então, nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho infinitas soluções. Ora, se eu tenho infinitas soluções, então significa dizer que a interseção das duas retas são as próprias retas. Ou seja, o que eu tenho as retas são coincidentes. Isso daqui é R1 e R2 são coincidentes. Tá? E finalmente eu tenho que é incompatível. Tá? Não há ponto em comum. Terceira. E aí, se não há ponto em comum, só existem duas possibilidades. Elas são paralelas ou reversas. E a gente já sabe como encontrá-las quando elas são paralelas e quando são reversas. Se o produto vetorial for diferente de zero, são reversas. Tá? Se o produto vetorial for diferente do vetor nulo, de zero não, do vetor nulo, então ela vai ser reversa, né? A gente já sabe. E a terceira e última, tá? Como eu disse, sistema incompatível. Sistema compatível. Então, vamos colocar aqui. Sistema compatível e determinado. Então, as retas têm interseção um ponto. Sistema compatível e indeterminado. Ou seja, as retas são coincidentes. Infinitas soluções. E, finalmente, o sistema incompatível. Aqui implica que não há pontos comuns. Tá? O que é que isso quer dizer? As retas têm interseção vazia. Tá? Então, só existem duas possibilidades da interseção vazia. Vamos ver a figura, que é ser paralela ou serem reversas. Tá? Então, vamos colocar aqui. Então, só existem duas possibilidades. R1 e R2 ou são paralelas ou reversas. Tá? Então, essa é a última possibilidade. Incompatível, interseção vazia. Tá bom? Bem, agora a gente já sabe como se comporta as posições da reta, né? A gente tem as retas, vou voltar para a figura, dessas três configurações. A gente já sabe como encontra os pontos de interseção quando existe ou quando são vazios. Tá? E agora falta só o último ponto, né? Observa aqui, é posição relativa, interseções e ângulo. Agora eu preciso encontrar o ângulo das retas. Tá? Se eu tenho duas retas, elas devem formar de alguma forma algum ângulo. Então vamos ver como é que a gente encontra isso. E é simples. É só olhar o que acontece com os vetores diretores. Tá? O ângulo entre as retas nada mais é do que o ângulo formado pelos vetores diretores. Ou seja, o arco cosseno que forma o ângulo entre os vetores diretores. Vamos escrever isso. Segunda parte, deixa eu ver se tem espaço aqui, não. Terceira e última parte, tá? Para a gente fazer um exercício e passar para planos, tá? Terceira e última parte, ângulo entre vetores. Retas, desculpe. Entre vetores não, entre retas. Vetores vocês já aprenderam, né? Então, beleza. O ângulo entre duas retas, R1 e R2, tá? Que eu vou denotar por R1, R2, isso aqui vai ser o ângulo, tá? É determinado
pelos seus vetores diretores, tá? Pelos seus vetores diretores V1 e V2, respectivamente. Tá? Neste caso, é uma continha, né? A gente já aprendeu. Neste caso, quem não aprendeu, dê uma olhada lá nas aulas anteriores. Nesse caso, o vetor R1, o ângulo R1 entre a reta R1 e R2, é exatamente o ângulo formado pelos vetores diretores V1 e V2, que é o arco cosseno de quem? Do produto interno de V1 com V2 sobre a norma de cada um dos vetores. Norma de V1 vezes a norma de V2. Tá? Isso a gente já sabia. Então a gente facilmente encontra o ângulo. Tá bom? Vamos fazer um exemplo e vamos seguir para plano. A mesma brincadeira a gente vai fazer com o plano. Tá? Vão existir 3 possibilidades para os planos. Tá? Serem coincidentes, paralelos ou concorrentes. E a gente vai fazer essa mesma análise em um exercício e acaba a aula de hoje. Tá bom? Perfeito. Vamos um exemplo. Eu vou dar 2 retas e vou fazer o estudo dessas 2 retas. Ou seja, vou mostrar qual é a posição relativa, mostrar se tem interseção, se são paralelas, coincidentes, etc. E o ângulo. Então, vamos lá. Exemplo. Estude a posição relativa interseção e ângulo entre as retas. Ou melhor, e ângulo das retas R1, eu vou chamar x menos 1 sobre 2, y mais 2 sobre menos 3, e z menos 5 sobre 4, R2. Isso é o item A. Vou fazer o item A e deixo o item B para vocês como exercício. X igual a 7 mais 3t, y igual a 2 mais 2t, e z igual a 1 menos 2t. Isso é a reta 1 e a reta 2. E o item B, o item B vocês ficam como exercício do lá. A reta 1 eu vou chamar de x menos 2 sobre 6, igual a y mais 1 sobre 4, igual a z menos 3 sobre menos 4. E a reta 2, isso aqui é exercício, para o lá. E a reta 2, vamos pegar essa aqui, x menos 1 sobre 9, y menos 2 sobre 6 e z mais 3 sobre menos 6. Tá? Eu vou fazer o item A, vocês estudem aí para fazer o item B. Tá? Então, solução. Vou fazer solução, item A. O item A. Tá? Então, eu tenho 2 retas, x menos 1, relembrar aí, ó, x menos 1, y sobre 2, y mais 2 sobre menos 3, z menos 5 sobre 4. Quem quiser anotar, porque eu não vou anotar lá do outro lado. E x é 7 mais 3t, y é 2 mais 2t, e z é 1 menos 2t. 1 menos 2t. Tá? Então, facilmente, né? Só para recordar, facilmente a gente encontra o vetor diretor dessas retas, né? O vetor diretor dessa reta aqui é 2i menos 3j mais 4k. Dessa reta R2 do item A é simplesmente quem? 3i, 2j menos 2k. Então já sei quem são os vetores diretores.
Tá? Então, eu tenho duas retas e tenho dois vetores diretores. Aí a gente vai ter que fazer o produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores não nulos, tá? Dependendo de como você pegue, nunca vai ser um vetor nulo. Então, nesse caso aqui especial, né, que eu peguei especialmente para não dar o vetor nulo, obviamente. Eles poderiam ser paralelos, tá? E aí não é o caso. Então, de fato, a gente vai ter que os vetores, o produto vetorial entre dois vetores não é um vetor nulo. Vamos escrever tudo isso, tá? Solução. Encontramos das equações pelas, né? Encontramos pelas equações das retas os vetores diretores V1, Quem é o V1 que eu acabei de dizer? É 2 menos 3 e 4. Então, é 2i menos 3j mais 4k. E V2 é o vetor 3i, 2j menos 2k. 3i mais 2j menos 2k. Obviamente aqui eu só vou tratar a parte que é nova, tá, pessoal? Não vou fazer produto vetorial aqui para vocês novamente. Depois vocês conferem se o produto vetorial que eu coloquei aqui é o mesmo que dá. Vocês fazem a continha. Faz o determinante, tá? E JK, coloca as entradas do vetor e faz o determinante para encontrar o vetor. Neste caso, eu tenho que saber quem é V1 e vetorial V2, tá? Lembra? Vamos lá, retornar aqui. Primeira coisa que a gente tem que encontrar é o produto vetorial. Se for nulo, coincidente paralela. Se for diferente de zero, a gente tem que são concorrentes e reversas. E nesse caso é exatamente diferente de zero. Então, nesse caso, quem são esses vetores? Pela minha continha aqui, já está feita, é menos 2i mais 16j mais 13k. Isso aqui não é o vetor nulo. Isso é diferente do vetor nulo. Tá? Professor, eu encontrei outra coisa. Tá, então beleza, provavelmente o seu tá certo. Eu fiz essa conta rápida aqui nas notas. Se tiver qualquer um dessas entradas errado, me manda um e-mail, tá? Para eu corrigir minhas notas. Mas provavelmente eu tenho 100% de certeza que isso não é o vetor nulo. Então, de fato, as retas só há duas possibilidades. Ou elas são concorrentes ou reversas, tá? Neste caso, assim, né? Já usei neste caso. Assim, R1 e R2 têm direções diferentes, porque o produto vetorial é diferente de zero. Tem direções diferentes, sendo concorrentes, tá? Ou reversas. Agora a gente precisa analisar se elas são concorrentes ou elas são reversas, tá? Elas vão ser concorrentes, vai ter um ponto em comum, né? Olha aqui esse caso aqui, né? Ó, um ponto em comum. Ou elas vão ser reversas, não vão ter ponto comum. Então a gente tem duas possibilidades, ou essa ou essa. E nos dois casos, como é que eu faço para saber? Pego um ponto em cada uma das retas, encontro o vetor e vou fazer o produto misto, tá? A gente vai ver que, neste caso, a gente tem que encontrar se é zero ou diferente de zero para a gente começar a analisar. Então, vamos seguir, né? Tomemos um ponto qualquer da reta R1 e pego um ponto qualquer da reta R2, tá? Posso pegar um, Priscila pode pegar outro, a Alexia é um, outro, o Kleber é outro, um ponto qualquer. Então, vamos lá. Tem algum áudio aberto? Beleza. Então, vamos lá. Peguei os pontos. Tomemos. Aí eu vou pegar o mais simples, tá? Eu vou pegar o ponto menos 1, 2 e 5. O que é menos 1, 2 e 5?
é exatamente esse ponto aqui, ó. Menos 1, 2 e 5, tá? E vou pegar o ponto 7, 2 e 1. É uma dica para vocês, não inventem muito, tá? Pega um ponto mais simples de vocês, que é exatamente o P0 de cada uma das retas, tá? Então, considere, tomemos, né? Tomemos os pontos P1 igual a 1, menos 2 e 5, que está em R1. E P2, que é quem? Que eu acabei de dizer? 7, 2 e 1. Tá? Que está em R2. Menos 5. Isso, menos 5. 1, 2 e 1. Menos 2 e 5. Não, não. Tá certo, né? Alguém falou alguma coisa aqui? Desculpa. Não, menos 5 não, né? Menos 5 não. O que eu estou pegando é exatamente, eu estou chamando isso aqui de um certo T, estou multiplicando isso daqui e passando para lá. O ponto é exatamente do lado direito da igualdade. Então o ponto vai vir com o sinal trocado. Mais 1, menos 2 e 5. Tá ok, pessoal? Tenha cuidado como é que vocês pegam as retas. Se você pegar a reta assim, dessa forma, paramétrica, o ponto já está no lugar certo. Opa, desculpa aqui. Se você pegar a reta dessa forma, você tem que colocar o ponto para o outro lado. Quem é o ponto P0? É exatamente os caras que estão aqui com o sinal trocado, porque passa para o lado direito. Tá? Então, perfeito. 1, menos 2 e 5. Menos 2 e 5. E o outro é 7, 2 e 1. 7, 2 e 1. Tá? No final da aula, quem tiver dúvida, a gente faz isso aqui para ver o ponto. Tá? 7, 2 e 1. Então, quem é o vetor P1, P2? Eu posso pegar P1, P2. O Marcos pode pegar P2, P1, isso aí é indiferente. Tá? Eu vou pegar o P1, P2. P2 menos P1. Então, o ponto P1, P2, ou seja, P2 menos P1 é 7 menos 1, 6. Tá? Eu vou escrever em forma da base canônica, 6i. 2 menos 2 dá mais 2. 2 mais 2, 4j. E 1 menos 5, menos 4k. Tá? Então, agora vamos fazer o produto misto. Tá? Daí, quem é P1, P2, V1 e V2? O produto misto disso é exatamente 0. Verifique. Tá? Nessa altura do campeonato, todo mundo sabe encontrar o produto misto. Como é que eu encontro o produto misto? Vou deixar aqui, tá? Só não vou encontrar o determinante. Produto misto é quem, pessoal? P1, P2, 6, 4 e menos 4. Quem é o meu V1? 2, menos 3 e 4. E quem é o V2? 3. Isso aqui é 2, tá? Aqui é 2, só para ninguém achar que é 1. 2 e menos 2. Então é 3, 2, 3. Opa, desculpa. 3, 2 e menos 2. Você encontra esse determinante. Você vai encontrar esse determinante e vai ver que isso é 0. Tá bom? Esse determinante é exatamente 0. Verifique. Tá? Verifique. Perfeito. Se o determinante é 0, tá? A gente sabe que, então, os vetores P1, P2, ou seja, o vetor P1, P2, V1 e V2 são coplanares. Então, existe um plano que está englobando as duas retas. Qual a única possibilidade de existir um plano que está englobando as duas retas é quando tem um ponto em comum. Ok? Então, as retas, a gente tem os planos são coplanares e as retas são concorrentes, tá? Então, vamos escrever isso. Daí, isso é 0, logo, tá? Logo. P1, P2, P1, P2, V1 e V2 são coplanares. São coplanares. E, portanto, as retas R1 e R2 são concorrentes. Beleza. Analisei as retas. Agora eu preciso o quê?
além das retas, eu quero saber se tem um ponto de interseção. A gente já sabe que tem, né? Então, vamos desenhar aqui. Agora eu já sei que isso aqui é a minha reta 1, direções distintas, é reta 2. Aí, o que é que eu fiz? Só para lembrar vocês, eu peguei um ponto aqui na reta 2 e um ponto na reta 1. Achei um vetor, né? Lembra que eu tenho um vetor diretor? Isso aqui é um vetor, tá? Eu tenho um vetor diretor da reta 1, vou chamar isso aqui de V1, e eu tenho um vetor diretor da reta 2, V2, tá? Só para isso é o que exatamente que a gente acabou de fazer. Só que agora o que eu quero é encontrar esse ponto, P0, que eu vou notar de P0. Quem é P0, né? Então, minha brincadeira agora é encontrar o P0. Então, vamos encontrar. A gente já sabe que as retas são concorrentes, então a interseção só pode ser exatamente um ponto. Aqui, observe da geometria das retas, R1 interseção R2 só pode ser um ponto, tá? E aí é fácil, né? A gente tem as retas, as caras dela, então vamos escrever o sistema, né? Para encontrar um sistema, tá? Encontrar um sistema. Então, quem é o sistema? A gente já tem uma reta na forma paramétrica. Vamos colocar outra na forma paramétrica. Como é que a gente coloca? Observe que a reta 1, note, né? Tem muito observe. Note que a reta 1 pode ser escrita como... Eu vou chamar de S o parâmetro. Como? Para S real, temos... Cadê a reta 1? Vamos pegar a danada da reta 1. Vem cá, minha senhora. Tá aqui a reta 1, vou levar para lá, tá? Vamos lá. Cadê você? Copiar. O que é que eu vou fazer? Eu vou exatamente igualar cada uma desses termos, ou seja, igualar isso ao S, ao parâmetro, vou igualar esse cara ao S e vou igualar esse cara ao S. Quando eu fizer isso, passo multiplicando e encontro o sistema. Vou fazer aqui em vermelho e depois no rascunho, depois eu coloco lá em cima, tá? Então vamos colocar isso aqui, fazer isso aqui no rascunho, para não sujar aqui a brincadeira. Então tudo isso vai ser igual a um certo S. Tá? Se tudo isso vai ser igual a um certo S, então a gente tem que x é igual a 1 mais 2S, y é igual a 2 menos 3S, desculpa, menos 2, e z é igual a 5 mais 4S. Tá. Então, isso aqui é o rascunho, então vamos repetir aqui. Então, a reta 1 vai ser escrita como? Deixa eu reescrever a reta 1. X igual a 1 mais 2S, y igual a menos 2 menos 3S, e, finalmente, z igual a 5 mais 4S. Só que eu sei que a minha reta 2, ela já está na forma paramétrica. E a gente sabe que a reta 2, vamos pegar a reta 2 aqui, que está simples aqui, ó. X igual a 3t, y igual a 2 mais 2t, z igual a 1 menos 2t. Vou jogar para lá, tá? E isso aqui é a reta 1. E R2 é reta 2. Quem é a reta 2? Já tenho aqui, tá? Para facilitar. X igual a 7 mais 3t. Y igual a 2 mais 2t. E z igual a 1 menos 2t. O que é que a gente faz agora? Iguala x com x, y com y e z com z. E vai encontrar um sistema de ST. Tá vendo que é bem simples? Daí, tá? Daí, lembra que isso é rascunho, tá, pessoal? Vou escrever aqui rascunho. Daí, o que é que a gente conclui? A gente conclui o seguinte sistema. Sistema simples, que é 2S menos, já vou colocar o sistema, tá? Igual a 6. Menos 3S menos 2T igual a 4. E, finalmente, 4S mais 2T
igual a menos 4. Alguém tem dúvida do que eu fiz? Vamos lá. Igualei esse termo com esse termo e escolhi um dos lados para jogar esse termo com esse termo. Escolhi um dos lados para isolar só ST e as variáveis independentes, tá? Tá aqui. A mesma coisa eu fiz com o Y e com Z. Perfeito. Observe que, daí, assim, a única solução para o sistema. Aí fica a gosto de freguês, tá? Eu escalonei o sistema e encontrei uma única solução. S igual a 0 e T igual a 2. A única solução para o sistema é S igual a 0 e T igual a 2. Tá? Então, o que é que a gente tem? Solução compatível e determinada. Compatível e determinada. Ora, se eu tenho uma solução compatível e determinada, eu tenho que a interseção é só um ponto. A gente já sabia, né? A solução só pode ser um ponto. Pela geometria das retas. Isso é importante. Se você sabe as posições relativas da reta, você sabe a geometria dela. Então, você sabe o que é que vai dar as interseções. Tá? Obviamente, se a gente tivesse dado uma reta que não fosse concorrente, ou seja, se elas estivessem assim, então a única possibilidade era ser incompatível aquele sistema, não ter solução. Ou seja, ser vazio a interseção. Beleza. Então, vamos lá. Joga S igual a 0 e T igual a 2. Eu vou jogar S igual a 0 aqui e T igual a 2 aqui e vou encontrar o ponto. Tá, pessoal? Fiquem à vontade. Se fizermos, vamos lá. Se fizermos S igual a 0 em R1, temos X igual a 1, Y igual a menos 2 e Z igual a 5. Eita, professor, e se eu jogar o T igual a 2 na reta R2 e der outro ponto? Você está fazendo alguma coisa errada. Porque não pode dar outro ponto. Por quê? Porque só existe um ponto de interseção. Então, significa dizer das duas coisas. Ou você errou na posição relativa das retas, ou você errou ao fazer o sistema. Volte e refaça tudo novamente. Tá? Vamos ver se está certo. S igual a 0. S igual a 0 dá 1, 1, menos 2 e 5. Tá? 1, menos 2 e 5. Vamos agora fazer T igual a 2. T igual a 2 vai dar 3 vezes 2, 6. 7 mais 6, 13. Opa, tem alguma coisa errada, né? Como é que eu jogo T igual a 2 aqui e dá exatamente o contrário? Provavelmente, vamos ver se tem alguma coisa errada. Eu acabei de falar, ainda é bom que a gente viu que tá... porque eu errei foi aqui, pessoal. Você quer T igual a menos 2. Ah, sim. Agora sim. T igual a menos 2. Tá? Tava olhando aqui e sumiu menos. É menos 2. Então, S igual a 0 e T igual a menos 2. Vamos ver agora se está certo. T igual a menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. 7 menos 6, x igual a 1. Perfeito. E T igual a menos 2 em R2 temos x igual a 1, tá certinho. Vamos para o y agora. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 2, menos 2. Perfeito. Y igual a menos 2. E z, quem é z, pessoal? É menos 2 vezes menos 2, mais 4, mais 1, 5. Perfeito. Ou seja, os mesmos pontos. Então, de fato, a gente tem um ponto de interseção. Portanto, R1 interseção R2 é P0, que é quem? 1, menos 2 e 5. 1, menos 2 e 5. Tá? É um ponto, né? Escrever assim, já que é só o coitadinho do ponto. Pronto, e agora eu vou encontrar o que é que falta determinar? O ângulo, né? O ângulo. Falta encontrar o ângulo. Vamos encontrar o ângulo. Por fim, quem é R1, R2 é V1, V2, que é quem? O arco
cosseno de quem? De V1 interno V2, o módulo, sobre a norma de V1 vezes V2. Tá? A gente já vamos encontrar o produto interno entre V1 e V2. Vamos ver V1 e V2? Tá? Onde é que está o danado do V1 e V2? Então aqui, ó. V1 e V2. Quem é o produto interno? 2 vezes 3 dá 6. Esse cara vezes esse, menos 6. 6 menos 6 dá 0. E 4 vezes 2, menos 8. Então dá menos 8. E módulo dá 8. Então vamos colocar aqui, produto interno. Isso daqui é igual a... Isso é igual a arco cosseno de quem? V1 interno V2 é 6 menos 6 menos 8 sobre a norma de cada um. Opa, norma de V1 e norma de V2, tá, pessoal? Norma de V1, norma de V2. Sobre a norma de cada vetor. A norma de cada vetor é a raiz quadrada de cada elemento das entradas ao quadrado. Vamos ver V1. V1 é 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Mais 4 ao quadrado. Isso vai dar 29. Então, vamos lá. Isso vai ficar... Deixa eu pegar aqui os vetores que eu já tenho. 4. Vou colocar aqui para vocês lembrarem o que eu estou fazendo. 2 ao quadrado. Mais menos 3 ao quadrado. Mais 4 ao quadrado. Que multiplica a outra raiz agora. O V2 é 3 ao quadrado. Mais 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Então, vamos fazer essa continha aí, né? Continha simples. Isso daqui vocês vão encontrar 8, o arco cosseno de 8 sobre raiz de 29 vezes raiz de 17. Tá? Depois confere. É só fazer a continha. Tá? Exercício, mais um exercício dentro do exercício, que é exatamente o que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Aqui acaba o exercício. Então, a gente já sabe as posições relativas, sabe a interseção e sabe o ângulo. Aí eu vou passar um exercício dentro do exercício para vocês. Observe o seguinte, pessoal. A gente viu, vamos voltar aqui. Desculpe se eu estou deixando vocês aqui um pouquinho tontos. Aqui, ó. A gente viu que se as retas forem concorrentes, tá aqui, ó. Concorrentes, elas determinam, a gente pode determinar um plano que contém as duas retas. Então, o exercício que eu vou passar para vocês é: qual é o plano que eu tenho que exatamente passam essas duas retas? Tá? Questão de prova. Exercício. A gente vai fazer alguma coisa parecida na aula de exercício próximo da prova. No exemplo anterior, deixa eu ver como é que eu escrevo. As retas R1 e R2 são concorrentes. Neste caso, determinam um plano que passa por P0 e contém R1 e R2, tá? Neste caso, determina o plano. Determina um plano que passa por P0, tá? E é paralelo aos vetores V1 e V2, tá? Que plano é esse? É esse. Tá? Exercício do lá. Tá? Então, que plano é esse? Conversa aí com o pessoal dos tutores para ajudar vocês. Então, como é que a gente determina esse plano? Lembrem lá de como é que a gente gera os planos, tá?
Será que deve ter alguma coisa a ver com um produto misto, talvez? Pega um ponto qualquer, eu tenho um ponto P0, tenho os vetores diretores. Se o produto misto for igual ao Q, a gente tem exatamente uma equação do plano. Tá, já deixei a dica no vídeo. Perfeito. Então vamos seguir. Vamos agora fazer a brincadeirinha que a gente fez, bem rápida, já que a gente já tem da reta. A reta, em geral, é a parte mais complicada. Agora a gente vai para o plano. Tá? Então, vamos agora falar um pouquinho de plano. Tá? Exatamente 2 planos. Eu vou dividir a aula, tá? Parar aqui a gravação.